Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Pablo de Assis, psicólogo, mestre em comunicação e linguagem e é uma figura conhecida pelos podcasts Papo Lendário, Psicolog, Metacast e outros podcasts que participa. Esse é o nosso episódio número 21 e hoje falamos sobre Carl Jung. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Carl Jung. Hoje a gente recebe direto de Curitiba o psicólogo Pablo de Assis, do Mitografias, do Metacast, do Psicolog. Ele participa lá já de vários podcasts aí, né? Já é velho conhecido do pessoal que eu costumo ouvir podcast. Eu gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece, para saber quem é você, com o que você trabalha. Então, para quem não me conhece, eu sou o Pablo, sou psicólogo, tenho meu mestrado em comunicação, em linguagem. Eu trabalho atualmente com educação, mais especificamente com educação à distância e com ensino superior. Eu sou professor universitário aqui em Curitiba e eu trabalho com, além de disciplinas um pouco mais específicas, eu trabalho com as disciplinas básicas de história da psicologia e fundamentos filosóficos também. Então eu acabo investigando bastante essas bases de onde é que vem a psicologia para poder entender para onde é que a gente vai. E até esse meu interesse um pouco maior pela filosofia e pela história, né? E eu trabalho especificamente também com psicologia analítica, né? Além de outras especificidades dentro da psicologia. A nossa conversa de hoje é sobre o Carl Jung. Eu gostaria de começar perguntando para você, Pablo, quem que é o Jung? Quem é o Jung? Jung foi um médico, psiquiatra, psicólogo suíço, né? Ele nasceu em 1879 num cantão, como se fosse estado lá da Suíça, chamado Basileia, uma cidadezinha, acho que é Keswick, se não me engano. E ele acabou indo para a faculdade de medicina, ele não queria ser médico, né? Ele queria ser arqueólogo, né? Mais ou menos seguir os caminhos do Indiana Jones, mas na época estudar arqueologia implicava ele sair da Suíça, provavelmente ir para a França, e ele não tinha condições financeiras de fazer isso, né? Então ele acabou indo estudar na Universidade de Zurique e estudou fez o curso de medicina, onde ele concluiu no ano de 1900, 1901. E aí ele logo já foi trabalhar como psiquiatra no Hospital Psiquiátrico de Burgosli, que é até hoje uma das referências em psiquiatria do mundo, né? Na época ele já era uma grande referência e até hoje, né? E na época ele trabalhou lá sob a direção do médico psiquiatra Eugen Bleuler. O Bleuler foi o cara que cunhou o termo esquizofrenia e é um dos termos psiquiátricos mais antigos ainda em uso, né, até hoje, né, de tão detalhado, de tão preciso que foi o trabalho do Bleuler na época. Né, então, só para poder ilustrar como que era o campo da psiquiatria ali onde ele estava trabalhando, né? Então estava tudo muito efervescente. E enquanto ele trabalhando com o Bleuler, trabalhando com os pacientes esquizofrênicos, que na época não se chamava de esquizofrenia ainda, né? Chamava de demência precoce, ele acabou desenvolvendo uma teoria psicológica. E aí, em paralelo a isso, ele acabou encontrando e conhecendo Freud. Ele é mais conhecido por ter contribuído com o crescimento e a divulgação da psicanálise como movimento mundial. E só que depois eles tiveram uma breve desavença, o Freud e o Jung, e ele continuou no caminho dele, né, que ele já tinha iniciado, né, de forma independente. E ele acabou depois reunindo uma série de seguidores e de alunos que se interessaram pelas visões e propostas dele. E essa escola acabou sendo conhecida como psicologia analítica, apesar dele nunca ter proposto a formação de nenhuma escola, nenhuma corrente psicológica ou filosófica, nem nada disso, né? Ele queria fazer ciência, queria pesquisar psicologia. E então ele é esse cara ali, talvez um pouco tímido, né? Dá para perceber um pouco na escrita dele que ele
às vezes ele tem dificuldade de perceber um pouco do que está acontecendo com as outras pessoas, né? Tipo, os seus interlocutores, né? Até mesmo por isso, muitas vezes ele escrevia alguma coisa e só deixava ser publicado muito tempo depois, né? Tem muita coisa dele ainda inédito, está sendo publicado agora, né? Justamente por conta disso. E ele foi tido talvez como uma das grandes mentes da psicologia do século XX, que não chegou a ser tão reconhecido quanto deveria, né? Tem uma biógrafa do Jung, a Deirdre Baird, se não me engano, que escreveu uma das biografias mais recentes dele, que diz que a psicologia e o campo da psicologia profunda, que vai discutir justamente o inconsciente, que é o campo que Jung vai trabalhar mais, se contribuiu bastante no século XX com as contribuições do Freud, né? Cresceu muito com as contribuições da psicanálise. Só que o século XXI ia ser direcionado para as contribuições do Jung, né? E como a gente ainda está no século XX, começando o século XXI, ainda estou esperando chegar esse tempo onde o Jung vai ter um pouco mais de reconhecimento. Pablo, obrigado pela presença, um prazer conversar com você aqui, etc, etc. Prazer é meu, etc, etc. Valeu. Como você vê as influências filosóficas do Jung? Porque geralmente a gente coloca o Freud, assim, muitas vezes comparando o Freud com Kant, dentre outros autores, né? Eu não sei quais as influências principais do Jung, mas quando você pensa que o Jung não dá espaço para algo que não seja pensável, assim, no sentido de que não tem algo que não possa ser pensado, algo que não faça sentido, tudo tem que fazer sentido, né? Ele estaria mais para Hegel, é isso? Não sei. Não, o Jung, ele é incrivelmente kantiano. Talvez essa seja um dos grandes problemas. Não é que o Jung não dá espaço para que não seja pensado. Muito pelo contrário, Jung ele tenta pensar tudo, né? Jung é incrivelmente kantiano, né? O mais engraçado é que, enquanto eu estava na faculdade, já estudava bastante Jung. Na faculdade mesmo, a gente não tive nenhuma disciplina específica de Jung. Mas eu acabei estudando por fora durante os meus 5 anos de curso e depois, eu nunca parei, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu estou estudando constantemente Jung. Eu tive uma disciplina de antropologia filosófica, onde a gente estudou, um dos temas que a gente estava estudando era a obra do filósofo neo-kantiano chamado Ernst Cassirer, ou Cassirer, não sei como que vocês preferem falar o nome dele. E enquanto eu estava lendo o Cassirer, eu me identifiquei muito do Jung ali. Mas muito do que ele falava sobre pensamento simbólico, pensamento marginal, né, formação de símbolo, né, o homo simbólicos que ele apresenta, né, isso é muito junguiano. E aí eu perguntei, né, pro professor quem é esse cara, qual que era a situação dele, né, se ele conhecia o Jung, não sei o quê. E ele falou que não, o Cassirer inclusive é um pouco anterior, né, ao Jung, só que ele falou que o Cassirer é um neo-jungiano. Aliás, desculpa, o Cassirer é um neo-kantiano. E aí tudo fez sentido, né? Porque Jung também é muito kantiano, incrivelmente kantiano. Talvez uma das grandes influências de Jung com relação à filosofia mais contemporânea, né, mais recente, é o próprio Kant. Ele vai se influenciar muito por essa possibilidade complementar que o Kant vai apresentar dentro da filosofia dele, né? De você poder complementar razão e sensação, que até Kant era visto como opostos. Só que você tem essa possibilidade de você construir um terceiro, né, que daí vai dar abertura para a dialética hegeliana. E aí esse olhar dialético do Hegel, Jung vai transformar no olhar simbólico depois. Então ele vai continuar por essa corrente idealista, né, talvez até mais forte até do que o próprio Freud. O Freud ele tem uma veia naturalista muito grande, que acaba afastando ele um pouco do idealismo kantiano e hegeliano, que o Jung ele vai aprofundar muito mais, né? E também ele vai, por conta disso, vai se aproximar bastante das ideias do Leibniz, né? A ideia da monadologia do Leibniz vai influenciar a ideia dos arquétipos do Jung, né? Indo mais pro passado, né? A gente tem uma influência muito grande de Platão, obviamente, né? A questão dos arquétipos, do arqué platônico, né? Só que o grande problema do Jung é que ele vai apresentar todas essas ideias de uma forma bem empírica, né? É quase experimental, né? O experimentalismo dentro da ciência estava nascendo nessa época onde Jung, quando ele estava produzindo. Ele inclusive tem alguns livros onde ele apresenta os estudos experimentais. Tem um volume inteiro chamado Estudos Experimentais dentro das obras coletadas de Jung, que talvez seja um dos volumes mais chatos da obra dele, porque é muito dado estatístico, muito dado de coleta, de entrevista, são todos os dados que ele estava coletando e pesquisando em cima do que ele estava pesquisando na época, que era o teste de associação de palavras.
E ele sempre teve essa inclinação mais empírica, mais experimental, de sempre olhar e deixar que as evidências falassem por si, em vez de partir de uma razão a priorística, que era mais a tendência freudiana. Eu desconfio, né, não tenho como justificar isso ainda para ninguém, mas a briga que a gente dá entre Jung e Freud, que se coloca historicamente nos livros por conta de desavenças por causa da teoria sexual, para mim tem a ver, lendo o que o Freud fala e o que o Jung fala, que tem a ver com essa diferença, essa divisão. Porque o Freud, ele partia desse pressuposto, que todo trauma é sexual, que todo inconsciente é sexual. Por mais que se você aceita, você está comprovando. Se você nega que é sexual, porque você está recalcando o impulso sexual, logo comprovando que é sexual, então não tem como fugir disso. Né? Partindo dessa visão priorística, quase que determinista. E o Jung, ele não via assim. Né? Inclusive tem uma passagem na biografia do Jung, o Memórias, Sonhos e Reflexões, onde ele está discutindo justamente essa questão, e o Jung fala pro Freud: olha, Freud, você diz que é sexual, eu vejo evidências de que seja sexual, meus pacientes apresentam traumas sexuais, mas eu não consigo, com isso, chegar à conclusão de que todos os problemas são de fato sexuais e que a natureza do inconsciente de fato é completamente sexual. Né? Para mim, pode ter alguma exceção e a gente não tem como generalizar, né, dessa forma. Né, pegando justamente, trazendo esse lado um pouco mais empírico do pensamento junguiano. Aí você falou das influências dele, das desavenças aí com o Freud. Assim, eu gostaria de saber quais são essas ideias dele, as principais ideias do Jung, o que ele propõe. Olha, o Jung, ele vai propor, para a época, talvez uma coisa um pouco mais diferente do que se estava pensando. Né? Aliás, eu não vou dizer que é original, porque existiam outros pensadores na mesma época que estavam indo na mesma direção, e depois, décadas depois, alguns psicólogos acabaram aproximando Jung desses pensadores da corrente mais existencial, né? Indo na direção do Heidegger. E de outros pensadores e psiquiatras que se utilizavam dessas ideias, como o Medard Boas e o Binswanger, Otto Binswanger, que é a partir de um pressuposto diferente do que a psicanálise vai trazer, de que o ser humano é saudável. Que você não vai partir de um pressuposto de um trauma, de uma neurose, de um conflito básico que determine o psiquismo, mas sim que o ser humano, ele é um sujeito, um animal que busca a construção de suas potencialidades. E isso, para a época, talvez tenha sido um grande diferencial. E a partir disso, você tem a construção da teoria dele, né? Diferentemente da teoria freudiana, que vai partir de uma teoria estrutural das psicopatologias, né? Partindo de 3 estruturas básicas, que é neurose, psicose e perversão. Jung, ele não vai para esse lado estrutural, ele vai olhar muito mais de uma perspectiva funcional, né? De como que a psique normal funciona. Quais são os seus mecanismos, quais são os seus direcionamentos, e a partir desse funcionamento é que as coisas são construídas, né? Que a personalidade é construída, que as relações são construídas, e a própria psicoterapia depois, né? Como o objetivo dele também como psiquiatra, né? Que acaba sendo construído, olhando para esse olhar muito mais funcional. Jung, ele era um grande admirador de um psicólogo e filósofo da época, que é William James, que é americano, que foi um dos pais da psicologia funcionalista, né? O pai da filosofia pragmática lá nos Estados Unidos. E isso é pouco conhecido também, que o James foi uma enorme influência no trabalho do Jung, né? E se você conhece James, conhece um pouco de pragmatismo, funcionalismo, e depois você vai ler Jung, você começa a ler Jung com outros olhos, né? Você começa a ver que de fato ele está buscando esse olhar mais funcional, esse olhar mais pragmático para o funcionamento e para o mecanismo psíquico, né? E a partir dali você tem as teorias que chegaram ao senso comum, né? Por exemplo, o termo introversão e extroversão, introvertido e extrovertido, foi cunhado por Jung como uma forma de você poder compreender a personalidade, né? Que ele vai chamar de tipos de atitude. Você tem uma atitude introvertida e uma atitude extrovertida, né, que é utilizada até hoje quando a gente vai falar de psicologia da personalidade. E aí tem as estruturas básicas, que a gente vai falar de ego, sombra, persona. Os arquétipos inconsciente coletivo também são conceitos que são pouco compreendidos, mas que todo mundo já ouviu falar. Isso vem
da contribuição junguiana, né? Mas se a gente for resumir, né, o bojo da ideia junguiana é essa, né, de ser humano saudável, um ser humano que busca o seu potencial, né, que busca a sua totalidade, né, e esse caminho de busca da totalidade Jung vai chamar de individuação, né, e aí as desavenças que acontecem, os conflitos, os traumas, as neuroses e tudo mais são consequências disso que a gente chama de vida, né? E a questão é como que a gente consegue então compreender esse sujeito e lidar com tudo isso, né? Hoje pode até parecer meio que senso comum a gente falar de uma psicologia assim, né? Tem muito psicólogo e muitas psicologias que partem dessa mesma premissa. Vão ter outras explicações, obviamente, né? Mas partem dessa mesma premissa. Mas para a época isso era novidade, né? A gente tem que levar em consideração que Jung ele era médico psiquiatra, trabalhava no hospital psiquiátrico, trabalhando quase que especificamente com pacientes esquizofrênicos. E um dos grandes nomes nessa época, que estava começando a fazer sucesso e que estava começando a fazer burburinho por conta das suas teorias, era o Freud. O Freud também médico, neurologista. Ele propunha justamente uma psicopatologia, né, que é um olhar, uma forma de você compreender o sofrimento humano. E aí vale lembrar que a gente está falando do começo do século XX, quase especificamente na primeira década do século XX. A gente estava saindo do século XIX, um século que foi marcado na Europa pelo pensamento romântico, que é um pensamento que exaltava o sofrimento. Então falar de sofrimento, falar de depressão, da depressão não se falava na época de melancolia, de neuroses e de doenças, era o que se estava em voga, era o que se pesquisava, as pessoas queriam entender o que era isso. E a grande questão do Jung mas espera aí, se a gente vai olhar para o sofrimento, a gente tem que começar a olhar o outro lado do sofrimento, que é a saúde. E aí ele começa a propor isso, né? E aí, né, por isso que eu digo que Jung ele vai trazer um pouco do Kant, dessa visão complementar, né, quase hegeliana da dialética, ele sempre olha para o outro lado, né? Ele sempre tenta ver o lado oposto. Jung tem uma frase que eu gosto muito e que me orienta bem na hora de pensar problemas de uma forma junguiana, que está no livro Prática da Psicoterapia. Agora eu não vou lembrar exatamente qual capítulo que está, mas que ele vai dizer o seguinte: a gente só pode considerar uma proposição psicológica como sendo, aliás, uma proposição como sendo psicologicamente válida unicamente se a gente considerar o seu oposto também como sendo válido. O que pode parecer um contrassenso, mas basicamente ele está dizendo que se a gente está falando de uma determinada coisa, está trazendo e focando num determinado assunto, a gente tem que olhar qual é o contrário disso. Qual que é o oposto disso? E será que o oposto disso também tem validade? Né? Ou seja, se a gente pega a premissa que estava se trazendo nessa época, né, de o ser humano se constrói a partir do sofrimento, né? A própria visão psicopatológica estrutural freudiana vai dizer que a nossa personalidade adulta vai se construir em cima do nosso trauma de infância. Ou seja, é um grande sofrimento, um grande problema, um grande trauma, uma neurose, uma psicose, uma estrutura psicopatológica que vai construir, vai definir quem nós somos. Se a gente olhar ao contrário, né, ou seja, como que a gente se constrói de forma saudável? Se isso também for válido, a gente pode considerar o outro, né? O que acaba trazendo até um problema para a lógica, o que dificulta a compreensão do trabalho junguiano, né? Que mas espera aí, se a gente vai considerar a doença como sendo fundamental, isso nega a saúde. Mas o Jung também vai trazer, mas se você vai considerar a doença, você também vai ter que considerar a saúde. Aí a gente vai começar a olhar e vai começar a trabalhar em cima desse olhar de considerar o oposto e considerar a complementariedade desses fatores, né? E eu atribuo a isso, talvez, a grande dificuldade da gente poder compreender as obras junguianas. Porque quando você está lendo, pega qualquer texto do Jung, você está lendo uma coisa dele, ele está falando sobre X, e aí de repente ele começa a falar sobre o não X. E o não X também tem valor. Tem um livro que até eu vou deixar como recomendação no final, que se chama Psicologia do Inconsciente, onde essa visão complementar e oposta, ela fica explícita, né? Porque ele começa falando sobre psicanálise freudiana e começa a dizer, o Freud ele pensa dessa forma. Só que o oposto desse pensar, né, freudiano, que vai valorizar o erotismo, vai valorizar a sexualidade, está o pensamento do Nietzsche, que vai priorizar o poder em detrimento da sexualidade e do relacionamento. Então, de um lado você tem o poder e do outro lado você tem o amor. E os dois são filosoficamente válidos. Como que a gente vai lidar com isso?
Então Jung ele parte dessas dicotomias, ele parte dessas oposições, né? dessas dialéticas, dessas teses e antíteses, para então construir o pensamento dele. Né? E quem não está atento acaba se confundindo, porque daí vai pensar, como eu já vi muito junguiano que não se preocupa com esses detalhes, você fala, mas o Jung ele valoriza o erotismo freudiano, está ali nos 2 primeiros capítulos do Psicologia do Inconsciente. Aí chega o outro, não, mas espera aí, ele também vai falar do poder do Nietzsche. Né? Tá lá no 3º capítulo do Psicologia do Inconsciente. Né? Mas qual que ele valoriza então? É o erotismo ou é o poder? Já que os dois eles se negam. Eles são mutuamente excludentes. Né? E aí é que a gente precisa entender um pouco da dinâmica do pensamento junguiano, que ele não é uma dinâmica fácil, principalmente porque o nosso pensamento ocidental ele está muito preso nesses olhares dicotômicos, quase que computacionais, né? 0 e 1, binários, né, que não permitem a gente poder pensar nesses valores complementares. Se a gente conseguir entender isso, a compreensão do trabalho junguiano fica muito mais fácil, fica muito melhor. Né? E talvez e é esse olhar, né, essa nova forma de pensar que hoje a gente, final do século XX, começo do século XXI, a gente está conseguindo trabalhar em outras áreas que talvez seja permitindo a gente conseguir olhar para Jung de uma outra forma. A tentar compreender o pensamento junguiano, né, as propostas, né, o que ele estava trazendo dessas complementaridades, né, de uma forma um pouco mais prática. Você falando assim não deixa de transparecer uma coisa que você não comentou também, que você tem prática analítica também, né? Sim. Então isso é interessante também, ressaltar que você tem essa prática, né, que é diferente de só ficar na teorização. Mas eu lembrando de outra coisa, como o senhor ressaltou essa temporalidade do Jung no começo do século XX, uma coisa que era interessante naquele momento era o desenvolvimento da antropologia, né, e ele separando pensamento primitivo de pensamento lógico, racional, civilizado. Parece que o Jung consegue sair dessa dicotomia. Eu não sei como você vê essa relação do Jung com a antropologia. É uma relação incrivelmente íntima do Jung com a antropologia, porque o Jung ele fez pesquisa antropológica durante um tempo. Depois que teve a briga com Freud em 1914, ele ficou em reclusão na Suíça, né, ele continuou atendendo, ele saiu do hospital psiquiátrico, e aí ele resolveu viajar para o mundo, fazendo pesquisa antropológica. Ele foi para a Ásia, conheceu as doutrinas de yoga, especificamente a Kundalini, que daí ele vai fazer uma série de seminários sobre isso, que foram publicados recentemente, no seminário sobre Kundalini, onde ele faz uma analogia sobre o desenvolvimento que a prática yoga Kundalini faz dos chakras com o que ele vai chamar de processo de individuação. Ele também vai para a África, onde ele vai pesquisar as tribos locais e vai entrar em contato com, principalmente, a forma como as tribos vão lidar com os sonhos. Né? E, se eu não me engano, é na África que ele vai entrar em contato com um conceito. Agora eu posso estar confundindo esse conceito com uma das pesquisas antropológicas que ele fez na América do Norte com os índios pueblos, que é o conceito de sonho grande e sonho pequeno. Mas eu tenho quase certeza que é na África isso. Onde o sonho pequeno é aquele sonho que fala especificamente sobre o sonhador. E o sonho grande é aquele que fala sobre a tribo. E é a responsabilidade do sonhador falar para o xamã, falar para o líder na época do momento lá da tribo, que sonho foi esse. Porque esse sonho diria respeito a toda a comunidade, né? Não seria só responsabilidade do indivíduo, né? E isso acabou contribuindo muito para a visão dele sobre o que é o sonho, como que a gente se relaciona com o sonho, a própria visão de inconsciente coletivo. Então ele passou muitos anos viajando, pesquisando, escrevendo sobre isso, que depois acabou virando alguns textos da obra dele, onde ele fala sobre religião, né? Fazendo essas comparações com as diferentes... Os 2 volumes, né, aliás, um grande volume, que é a Psicologia da Religião Oriental e Ocidental, que aqui no Brasil é dividido em 2 pela editora Vozes, Psicologia da Religião Oriental e Psicologia da Religião Ocidental, descreve muito dessas pesquisas antropológicas que o Jung já estava fazendo, começou a fazer ali a partir da segunda década do século XX, né, entre 1915 e 1930, que duraram essas pesquisas. Né. E boa parte disso até ajudou a ele a reformar algumas das teorias que ele tinha. Na primeira década do século,
20, ele vai escrever um livro chamado Símbolos da Transformação. Eu acho que é Símbolos da Transformação. Que agora chama Símbolos da Transformação, na época da publicação Metamorfoses e Símbolos da Libido, que foi o livro que marcou a separação do Jung com Freud. E nesse livro, ele vai descrever 2 tipos de pensamento, que ele vai chamar de pensamento racional e pensamento de fantasia. O pensamento racional, aquele pensamento linear, lógico, ocidental, e o pensamento de fantasia, esse pensamento mais primitivo, tribal, inconsciente, dos sonhos, dos sintomas. E ali nesse livro, nesse texto, você vê que ele prioriza o pensamento racional, que o trabalho da psicoterapia seria transformar os pensamentos de fantasia em pensamentos racionais. Depois dessa experiência antropológica do Jung, ele mudou a visão dele e passou a entender que o pensamento fantástico, o pensamento irracional, tem tanto valor quanto o pensamento racional. Em alguns momentos você percebe até uma deixa de que o pensamento irracional tem até mais valor do que o pensamento racional. Que o pensamento racional ele é muito mais recente, ele é muito superficial, e o pensamento racional ele acaba envolvendo muito mais esferas da nossa vida. Então a questão é a gente saber pensar dessa forma e saber como poder compreender. E boa parte dessa mudança de pensamento, mudança de paradigma, aliás, construção do paradigma junguiano, se dá por conta dessas pesquisas antropológicas e dessa proximidade, dessa intimidade com a antropologia da época. No pensamento do Jung, ele descreve muitas coisas sobre como funciona o pensamento também, né? E usa conceitos assim, como por exemplo sincronicidade, inconsciente coletivo e arquétipos. E eu acho que eu já ouvi você falar outras vezes sobre esses conceitos, que eles são muito mal interpretados pelas pessoas em geral, assim, eu gostaria que você desse um panorama geral dos conceitos, assim, de como funciona o pensamento, da visão do Jung, como funciona a mente. Cara, isso é uma coisa complicada, porque, assim, sempre quando alguém me faz uma pergunta dessas, eu gosto de provocar da seguinte forma, né? Você está me fazendo uma pergunta que está tendendo a uma resposta específica da qual eu não posso dar. Porque você está me perguntando como é que funciona a mente segundo Jung. E aí a única resposta que eu posso dizer para você é que a mente não funciona segundo Jung. Porque ele não vai falar de mente. Ele vai falar de alma. Que acaba complicando as coisas. Porque no nosso pensamento ocidental a alma acaba tendo um cunho religioso muito forte. Religioso e místico, né? Muito forte. E não é nem um pouco científico. O científico é falar de mente. Só que o Jung ele não fala, ele evita usar a palavra e o termo mente, justamente porque a mente ela limita a compreensão daquilo que ele está falando. E talvez esse seja o primeiro grande problema da gente poder entender Jung e a primeira grande confusão conceitual que a gente vai ter na hora de poder trabalhar os conceitos junguianos. Então, o objeto do trabalho junguiano é a alma. Tá? Ele não trabalha com mente, ele não trabalha com esse conceito. Por quê? Jung ele foi muito criterioso na hora de propor os seus objetos, né? O que ele estava falando, né? Na hora de definir os seus conceitos. Isso daí a gente consegue ver no volume 4, que é o Tipos Psicológicos, onde ele faz, para poder falar de personalidade e da proposta dele de personalidade, ele vai fazer uma leitura histórica muito extensa, né? E ele vai buscar desde os pré-socráticos e Platão e Aristóteles e filosofia medieval e Descartes e pegar todo esse povo para poder construir, então, historicamente, o que ele vai chamar da teoria da personalidade dele, né? Dos tipos psicológicos, né? O introvertido, o extrovertido, e as funções, né? do pensamento, né? Aliás, as funções da personalidade, o pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então ele não tira isso à toa, ele não faz uma pesquisazinha, ele vê mais ou menos o que quer, ele faz todo o levantamento histórico ele acaba sendo bem criterioso para isso. E dentro dessa busca criteriosa, ele acaba percebendo que o objeto da psicologia ou da psiquiatria sem você poder questionar, a psique. É por isso que a gente fala de psicologia ou psiquiatria. E o interessante é que esse termo vai surgir só no século XVI. A primeira vez que a gente vai usar na história a palavra psicologia é no século XVI. Só que até o século XVI, desde dos pré-socráticos, a gente tem pessoas falando sobre psique e seus vários correlatos, que acabam remontando a experiências específicas sobre o que é a vida, né? E aí acho que vale a pena até
contar brevemente essa história para poder situar um pouco que o próprio Jung ele vai contar em alguns dos textos dele sobre de onde é que vem esse termo alma, né, e por que ele usa alma. Desde os tempos primitivos a gente percebe que esse termo é utilizado, né, por várias culturas nas suas várias traduções para poder significar uma série de experiências diferentes. Mas se a gente puder resumir e pegar uma síntese básica do que tudo isso está dizendo, é basicamente qual que é a experiência da vida, né? Eu estou vivo porque eu tenho uma alma. Agora, se essa alma é um sopro divino, se essa alma é a minha sombra, se essa alma é um espírito que vem de fora, se essa alma é a essência, o que é, daí cada cultura vai ter uma definição diferente, mas todas elas estão falando basicamente do que é estar vivo. Vai ser Aristóteles que vai aprofundar um pouco mais nessa noção de alma, quando ele vai ter as suas propostas de psicologia, assim, falar de psicologia, onde ele vai falar sobre a natureza da alma, quando ele fala lá da escala natural, onde ele não fala só sobre uma evolução dos seres vivos, mas ele fala da evolução daquilo que torna os seres vivos, que é a própria alma, né? E daí ele vai chamar... vai falar dos princípios vitais diferentes, né, de Zoé, que é a vida animal que se movimenta, da vida das plantas, que é aquela vida vegetativa, vegetal básica, e vai falar da psique, que é a mesma alma, o mesmo princípio vital, que é dotada da capacidade de razão. E aí é com Aristóteles que a gente vê essa aproximação, né, maior do princípio vital com a razão. Se bem que Platão também já lidava com isso, né? Quando ele vai falar do nascimento do mito da origem da alma, quando o Demiurgo ele pega parte da substância espiritual e parte da substância material e mistura para criar o ser humano, ou seja, para criar a alma, que seria um ente material dotado da capacidade espiritual da razão, né? Ali você já começa a ver também essa aproximação. Mas é a partir ali com a filosofia aristotélica, né, que principalmente vai acabar influenciando bastante a Idade Média, e principalmente o pensamento de Agostinho e Tomás de Aquino, que a gente vê que a alma ela é essa substância vital que diz se você está vivo é porque você tem alma, e que também é responsável pela razão. E aí é interessante a gente perceber uma outra questão que acaba ficando subentendida nisso tudo, é que para Aristóteles o ser humano é um animal político, né? Ou seja, não é um ser humano que faz politicagem ou faz política o tempo todo, né? É um ser humano que vive na polis, que vive na cidade, ou seja, um ser humano é um animal intrinsecamente comunitário. E aí a gente pode também associar essa característica comunitária, social, coletiva, a ideia de alma, que é uma ideia que na Idade Média vai ser desvinculada. E principalmente no século XV, essas três noções, né, da vida, da razão e da comunidade vão ser relegadas a três instâncias diferentes. Que no século XV, XVI, ali no Renascimento, final da Idade Média, os pensadores estavam querendo o afastamento das ideias religiosas. Então, como São Tomás de Aquino, principalmente, ele era muito influente na hora de se falar sobre alma, né? E São Tomás ele faz uma separação entre alma e espírito, ele faz uma diferenciação, o que para Santo Agostinho não fica tão claro essa diferenciação. A gente tem em Santo Agostinho a ideia de um mundo espiritual e a alma como algo que consegue transitar no mundo espiritual e no mundo material, que nem Platão tinha proposto. São Tomás ele faz uma separação, mas você tem a alma e você tem o espírito. O princípio vital seria do espírito e a alma seria unicamente dotada de razão, que é o que o Aristóteles tinha falado, né? Que a alma seria a substância do corpo, enquanto o corpo seria o acidente da alma, né? Então a capacidade de razão é da alma e a vida é do espírito. A vida e o princípio comunitário seriam do espírito, né? Então, quando eu morro, a minha alma morre com o corpo, né? Porque não existe substância sem acidente. Só que o meu espírito ele vai para o mundo espiritual, né? Para o céu, para o paraíso. Ou seja, com ele vai a minha essência vital e o meu senso comunitário, justamente por conta da igreja, da comunhão com Cristo e blá blá blá, todas essas questões teológicas que ele vai colocar.
No século XV e XVI, a gente tem o surgimento do conceito de mente para poder explicar o que até essa época se chamava sobre alma, que seria essa capacidade de razão, né? Esse senso de pensamento diferente do corpo. E isso principalmente porque o mecanicismo no século XV e XVI acabou ajudando a compreender os processos biológicos que explicam a vida. Então a vida deixou de ser espiritual e passou a ser material. É o corpo que explica a vida. O corpo morre porque ele deixa de funcionar como um mecanismo vivo. E o senso comunitário que fica a ideia de espírito. Né? Quando a gente fala de espírito olímpico, espírito natalino, a gente está falando justamente desse senso social comunitário, esse sentimento imaterial que move todo mundo. Né? E o termo alma, ele acaba ficando relegado a série B. Né? Ela fica no escanteio, ninguém usa direito. Né? Ou usa mal, né? Ainda com uma ideia de princípio vital. Né? E o mecanicismo ele vai ajudar o nosso pensamento ocidental a se livrar desse pensamento vitalista que acabou prevalecendo, né, de entender a alma como princípio vital. Não existe princípio vital porque tudo é mecânico, então a gente não precisa mais da alma, mas a razão explicada então pela mente, esse senso comunitário que lá atrás era da alma também é explicado, por isso que a gente chama de espírito, por essa questão imaterial, que depois vai ser base para a sociologia, e o que o Dilthey vai chamar de ciências do espírito lá no século XIX, né, que entraria a antropologia, a sociologia, a literatura, direito, filosofia, né, entraria nesse campo das ciências do espírito, e a vida seria explicada então pela biologia, né, ou pelo corpo, pelo estudo do corpo, pela fisiologia. Só que a ideia de alma, de psique, sempre perdurou, nem que seja pelo campo místico, que depois no período do romantismo isso vai voltar, e vai continuar sendo chamado de alma, principalmente por conta do teor mitológico que o termo carrega. Na psique tem todo o mito de Eros e Psique, que acaba sendo muito chamativo para os pensadores românticos. E o Jung ele aproveita isso e compreende que se a gente vai falar de uma psicologia, a gente não está falando da mente unicamente. A gente está falando da mente, a gente está falando do corpo, a gente está falando também desse senso comunitário, esse senso coletivo. Né? E não é à toa que depois ele vai acabar falando de um inconsciente coletivo como base dessa psicologia. Né? Então, Jung ele fala sobre alma, sobre essa experiência de estar vivo, essa experiência de vida, desse processo. Não é algo que eu tenho dentro da minha cabeça, ele é um ato, uma ação, uma vivência no mundo e nas relações que eu tenho com o mundo. E aí, em cima disso, dessa ideia de alma, é que ele vai construir a sua psicologia. E é justamente por conta disso que eu tendo a dizer que a psicologia junguiana talvez seja uma das melhores, porque é uma das únicas que vai tratar da psique enquanto aquilo que ela se propõe a ser, né? Que é o estudo científico, né? O discurso sobre a alma. Só que não essa alma enquanto uma entidade metafísica, fantasmagórica, de alma penada ou qualquer coisa assim, mas enquanto essa experiência de estar vivo, né? Que todo mundo que está vivo, todo mundo que sente, que sofre, que pensa, tem essa experiência. Que ela é indissociável do corpo, né? Não tem como a gente pensar numa mente ou aliás, tem como pensar numa mente diferente do corpo, mas uma alma sem corpo não tem como conceber isso. E é indissociável do senso comunitário também, né? Dessa relação com os outros, relação com a família, relação com a comunidade, com a coletividade. E talvez esse seja o primeiro conceito que é importante a gente conhecer, o conceito de alma. A partir disso, a gente consegue ver que os outros conceitos são meio que consequência de uma forma de trabalho, uma forma pragmática do Jung poder trabalhar. Jung, no livro Tipos Psicológicos, ele vai dizer, você lê o Tipos Psicológicos, tem lá as suas 500, 600 páginas, você está lendo, você entende, você vê toda a história que está falando sobre introversão, extroversão, os tipos de pensamento, sentimentos opostos, os julgamentos, sentimento, razão e racional e irracional e tudo mais, e aí você se convence, beleza, então são justamente essas duas atitudes, introvertidos e extrovertidos, são essas 4 funções. Legal, me convenci, e aí no último capítulo do livro,
ele fala assim, olha, tudo isso aqui que eu falei é uma sugestão. Você não precisa levar isso a ferro e fogo. Tá? Se você tiver um outro modelo de personalidade, ótimo, boa vida, vai em frente, usa o modelo que você quiser. Só que eu recomendo que, se você vai falar sobre personalidade, que você tenha um modelo. Né? Pense o modelo como se fosse os pontos cardeais do mapa. Se você vai pesquisar um território inexplorado, é muito prudente que você utilize de uma forma de localização, porque senão vai acabar de você se perder. Né? Eu utilizo isso, se você tiver outra forma, ótimo, fique à vontade. Né? O que acaba sendo meio frustrante, né? Porque você finalmente se convence de uma coisa, de repente o Jung chega para mostra, né, isso aqui pode como não pode ter valor, né? Só o tempo vai dizer. Só que ao mesmo tempo acaba sendo, de certa forma, libertador, né? Porque você começa a pensar que se Jung ele vai falar isso sobre um dos principais conceitos mais famosos, reconhecidos dele, né? Ele vai dizer que é só uma sugestão. A gente vai entender que basicamente todos os conceitos que ele vai apresentar também são sugestões da gente poder compreender a psique do sujeito, essa experiência de estar vivo do sujeito. Né? Então, quando ele fala sobre sombra, quando ele fala sobre persona, sobre arquétipos, sobre ânima, ânimo, self, e o que mais, energia psíquica e tudo mais, a gente pode entender como metáforas para o funcionamento da experiência da vida. Né? Tem alguns princípios básicos que ele percebe, que a gente também consegue perceber, que são funcionamentos gerais, né? Como, por exemplo, um conceito que ele vai pegar do Heráclito de Éfeso, que é o da enantiodromia, que é traduzido literalmente como uma fuga em direção ao oposto. Né? Que é quando você tem uma atitude psicológica exclusiva para um lado, para um determinado ponto, existe uma tendência muito grande de você virar a casaca e correr em direção ao contrário e defender tão fervorosamente o seu oposto, né? Como acontece, por exemplo, com uma pessoa que é recém-convertida, né? Ele é um ateu convicto, de repente se converte e vira um religioso fanático também, né? Com a mesma convicção que ele era ateu inegável, ele passa a ser um religioso tão convicto quanto, justamente por conta desse mecanismo da enantiodromia, e isso funciona com qualquer coisa, né? Se você está muito para um lado, você tende a voltar para o outro. E ele tem que perceber, ele sempre parte para essa questão complementar. Esse é um dos princípios, que acaba inclusive ajudando a entender a visão dele sobre o inconsciente. Porque o inconsciente para o Jung ele não é uma topografia, né? Ou seja, não é um mapeamento de locais, estruturas na mente. São formas que eu tenho para poder perceber o mundo. Né? Então, para o Jung, consciente e inconsciente não são coisas na minha cabeça, não são estruturas mentais, são características dos conteúdos psíquicos. Ou seja, eu posso ter uma memória consciente ou uma memória inconsciente. Eu posso ter um sentimento consciente ou um sentimento inconsciente. E da mesma forma que eu tenho uma memória consciente, eu vou ter uma memória inconsciente. Se eu tenho um sentimento consciente, eu tenho um sentimento inconsciente. Se eu tenho um pensamento consciente, eu tenho um pensamento inconsciente. E eu posso passar a ser consciente daquilo que era inconsciente, da mesma forma como eu posso passar a ser inconsciente daquilo que antes era consciente. Então não existe nada estático. Né? Eu posso tornar as coisas estáticas. Né? Daí o mecanismo de recalque e repressão, né, que a gente conhece, que a gente ouve falar por aí, ele entra aí porque quando a gente coloca um determinado conteúdo inconsciente, a gente deixa lá. Né? A gente deixa dessa forma, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, e aí isso evita que eu me torne consciente daquele conteúdo, ou que eu possa me tornar inconsciente de determinado conteúdo que naquele momento está consciente para mim. Então ele acaba partindo para uma visão bem mais dinâmica dessas estruturas. Uhum. Então quando ele vai falar sobre essa questão inconsciente e consciente, é sempre nesse olhar dinâmico. E outra oposição que acaba entrando muito em voga é a questão do pessoal e do coletivo. Aqui ele vai falar de inconsciente pessoal e vai falar de inconsciente coletivo, que é um conceito que ele vai propor mais na frente, inclusive num texto chamado Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que a gente passe a utilizar os termos psique subjetiva e psique objetiva, né? Em vez de falar de consciente pessoal, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A gente trate o que a gente chama de consciente pessoal e inconsciente pessoal como psique subjetiva, justamente por conta dessa possibilidade de consciente e inconsciente, dos conteúdos poderem estar tanto consciente quanto inconsciente, né? Não tem nada muito determinado ali. E aquilo que a gente vai chamar de inconsciente coletivo, que seria basicamente os arquétipos, chamar de psique objetiva.
né? Ou seja, como se fosse uma alma que não é do sujeito, uma alma que ela é objetiva, né? E aí é uma outra, essa outra posição. De termos conceituais, tudo aquilo que é subjetivo a gente vai chamar de como sendo complexo e que é construído a partir da história de vida de cada um, né? Então, desde o momento que eu nasço, eu tenho experiências que vão ajudar a construir os meus complexos pessoais, né? Então, a minha experiência, que a gente vai chamar de complexo materno, são todas as minhas experiências e memórias e ideias e afetos que eu tenho com relação à ideia de mãe. Pode ser a minha mãe, pode ser a mãe do outro, pode ser a mãe natureza, qualquer tipo de maternidade, de ideia de maternidade, gira em torno desse que a gente chama de complexo materno. Só que, ao mesmo tempo, coletivamente, a gente também tem a ideia de mãe que passa através das gerações, através da cultura. E essa ideia que é construída através da história do povo, a história do coletivo, é o que a gente vai chamar de arquétipo. Só que o Jung ali, sendo bem kantiano, ele vai dizer o seguinte: o arquétipo em si, o número arquetípico, ele é incognoscível. Não tem como a gente saber sobre ele. Não tem o que a gente falar sobre o arquétipo. A única coisa que a gente pode falar é sobre o fenômeno arquetípico, ou o que ele vai chamar de imagem arquetípica. E aí a imagem arquetípica pode ser o mito, pode ser religião, pode ser alquimia, pode ser astrologia, pode ser qualquer forma de misticismo, pode ser história, pode ser os preconceitos, pode ser o que a gente bem entender de coletivo. A gente pode falar, por exemplo, sobre as tradições de uma família como sendo arquetípico. A gente pode falar sobre as leis de uma determinada sociedade como sendo arquetípico. A gente pode até falar, por exemplo, que a Constituição dos Estados Unidos, por ter, sei lá, os seus 300 anos de idade quase, ela é praticamente arquetípica, porque é passado de geração em geração e aquilo está arraigado no que a gente vai chamar da alma americana, né? Diferente da Constituição brasileira, que ninguém sabe, ninguém conhece, é bem recente e periga mudar antes do fim dessa geração, né? Então, aí a gente tem também, são conceitos análogos, né? O arquétipo para o coletivo e o complexo para o pessoal, né? E a ideia da gente diferenciar o arquétipo do complexo é que o complexo ele é trabalhável, o arquétipo não. Justamente porque o complexo ele diz das experiências subjetivas, eu subjetivamente posso mudar as minhas experiências e consequentemente ressignificar, dar outro sentido e resolver os problemas complexos. E é isso que a gente faz na psicoterapia, é isso que a gente faz na educação, é isso que a gente faz nas práticas subjetivas. As práticas arquetípicas, né, ou seja, as ideias arquetípicas, elas simplesmente são. E o máximo que a gente pode fazer é compreender como essas ideias elas acabam influenciando as manifestações culturais, as imagens arquetípicas coletivas e como elas se manifestam na minha vida individual. E essa relação entre imagem arquetípica ou entre arquétipo e subjetividade ou complexo é o que acaba chamando muita atenção da psicologia junguiana. Porque daí vai falar, você sonhou com um determinado mito, né? Ou que você está refletindo um determinado sintoma que a gente pode ver como pertencendo a um determinado ritual específico lá daquela religião antiga, né? Até contar algumas... O Jung ele tem um relato que é bem conhecido da história dele, que quando ele estava no hospital psiquiátrico de Burgosli, um paciente lá, um louquinho, chamou ele e falou: olha, doutor, deixa eu te mostrar uma coisa. E o Jung tinha um péssimo hábito para os médicos, da época, principalmente de hoje em dia também, alguns até não gostam de fazer isso, que é prestar atenção e ouvir o que o paciente está falando de fato. E o paciente falou: olha só, tá vendo o sol? Eu falei: sim, tô vendo, o que tem o sol? O sol tem um pênis. Poxa, interessante, né? Mas não é só isso não, o que mais tem o pênis do sol? O pênis ele balança. Alguns pênis balançam, né? Mas ele balança quando eu balanço a cabeça. Eu balanço a cabeça pra cá, o pênis vai pra lá. Eu balanço a cabeça pra lá, ele vai pra cá, né? Balanço a cabeça e o pênis balança. Poxa, legal, né? E não só isso. Quando eu faço isso, eu crio o vento. Assim, e o Jung anotou, né? Achou interessante, anotou lá no caderninho preto dele, né? Que os médicos tinham, né? E deixou lá, né? E ele achou interessante, né? Uma alucinação de um paciente que via um pênis do sol que balançava com os movimentos da cabeça e que isso provocava a criação do vento. Alguns anos depois, ele viu que aquele paciente morre e aí ele estava lendo um periódico de arqueologia, que era um dos hobbies e sonhos secretos dele. Ele nem tão secreto assim, mas... E ele tinha lido lá uma notícia que tinha sido acabado de ser traduzido para o grego, e ali estava a publicação do texto em grego, de um texto do antigo persa, né? Para quem não sabe, na época, por conta da Pedra de Roseta, tudo que era descoberta arqueológica era traduzido para o grego, que era tido como sendo a linguagem arqueológica universal.
Então traduziram isso do antigo persa para o grego e publicaram da forma grega lá naquele periódico. E Jung estava lendo. E Jung era fluente em grego, né? O pai dele era um pastor protestante, muito erudito, que sabia grego, latim, árabe, lia o Alcorão, enfim. Tinha lá suas pesquisas teológicas muito fortes. E Jung acabou também aprendendo fluentemente o grego e o latim. E ele leu ali do grego essa tradução que descrevia o ritual de iniciação do sacerdócio do deus Mitra, né, que é um deus solar. E o ritual basicamente era o seguinte: o pretendente, o noviço, ele teria que se prostrar diante do sol até que ele conseguisse visualizar um tubo que descesse do sol em direção à terra. E com movimentos únicos da cabeça ele tinha que fazer, movimentos únicos pendulares, né? Só mexendo a cabeça de forma pendular, ele tinha que fazer esse tubo se movimentar, e isso tinha que ser suficiente para que o vento fosse criado. Se o sacerdote conseguisse fazer isso, ele seria iniciado como um sacerdote do deus Mitra. Jung leu isso, uma descoberta arqueológica recentíssima, fresquinha, mas eu já li isso em algum lugar. Onde foi? E aí ele lembrou do paciente, procurou no caderninho dele e viu que era basicamente o mesmo relato. Mas de onde que ele tirou isso? E aí as teorias da época diziam do que um termo chamado de criptomnese, que é um termo que inclusive a gente ouve até hoje. Que é basicamente assim: eu tive uma experiência pessoal que eu esqueci, que eu abandonei, que deixei lá guardado no meio inconsciente e que de repente volta de uma forma que eu não me lembro, né? Ou seja, uma memória que está lá disfarçada e que manifesta como sendo algo original, né? Como, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que falava em chinês e daí, depois de adulto, eu tive um ataque epilético e aí eu comecei a falar em chinês e eu não sei de onde eu aprendi a falar chinês, né? Porque eu não me lembrava daquela vizinha que falava chinês, aquilo ficou na minha memória. Isso daí é um exemplo de criptomnese. Então, esses exemplos essas explicações eram dadas, né? E Jung, ele tinha ali uma evidência clara de que não tinha como ser criptomnese. Porque, primeiro, aquele texto tinha acabado de ser publicado e o paciente já estava morto. Segundo, era um texto que estava antes no antigo persa e depois em grego. E o paciente era analfabeto lá na Suíça. Ele não tinha acesso à leitura, ele não tinha acesso a alguém ter falado sobre isso, ele guardou e depois apareceu na alucinação dele. E então, de onde é que veio isso? E a partir daí que Jung começou a se interessar mais por essa ideia do arquétipo, né? Ou seja, dessa manifestação do que ele vai chamar de temas típicos, né? Os arquétipos são temas típicos da humanidade que aparecem nas experiências gerais de todo mundo. Se a gente parar para ver, todo mundo tem 2 olhos, tem uma boca, tem um corpo, tem um coração, tem órgãos que são comuns a todo mundo, comuns à espécie, que permitem uma experiência sensorial do mundo semelhante. Da mesma forma que os meus olhos, se eu olho para o sol, eu tenho meus olhos se cansam, eles podem se queimar. Se eu olho, se eu mais ou menos fecho os olhos, né, para fonte de luz, eu vejo raios que saem dessa fonte de luz. Então, isso tudo por conta de uma mesma base comum, né, biológica, que permite que a gente tenha experiências comuns. Da mesma forma, a gente tem uma mesma base cultural, que está presente na nossa linguagem, que está presente nas nossas tradições, nas nossas experiências, que acabam influenciando a forma como a gente também tem experiências com o mundo. A gente tem pesquisas hoje em dia, por exemplo, que mostram que diferentes idiomas e culturas que se constroem em cima desses diferentes idiomas têm diferentes relações com o mundo por conta daquilo que o idioma permite ver. Como, por exemplo, eu estava vendo sobre as cores. Tem culturas que têm nomes diferentes para cores que pra gente é o mesmo, e o mesmo nome para cores que pra gente são diferentes. Por exemplo, se eu não me engano, tem um idioma na África que vai dar o mesmo nome para aquilo que a gente chama de azul e verde. Para eles é o mesmo nome. E ao mesmo tempo, aquilo que a gente chama de azul, que pode ser azul claro ou azul escuro, para a Rússia, são cores completamente diferentes, né? O que vão permitir experiências diferentes. Porque a gente vai ser meio que condicionado por conta da linguagem. Essas condições, tanto biológicas quanto culturais e sociais, que são comuns a todo mundo, é base do que aquilo que Jung na época vai vir a chamar de arquétipo. Só que para o Jung na época dele era muito mais fácil, até mesmo porque boa parte dessas pesquisas não tinham sido desenvolvidas, era muito mais fácil tratar o arquétipo como uma entidade luminosa,
metafísica, né, no conceito kantiano, do que tentar encontrar quais eram as estruturas, os mecanismos evolutivos que pudessem justificar o que seria um arquétipo, né? Partindo dessa explicação que você deu aí, eu já vou relacionar logo com o Renato Giannini, né? De vez em quando ele publica algo sobre Jung e astrologia, já deu palestras sobre isso, e ele defende que a astrologia se tornou um meio de autoconhecimento e ela é tomada hoje numa perspectiva junguiana. O que você acha disso? Como é que você comenta isso? Eu não sei qual que é essa perspectiva junguiana que ele está dizendo, mas o Jung, quando ele vai estudar astrologia, ele tem dois focos diferentes. Ele tem um estudo de astrologia que foi publicado numa monografia que está no volume 9 das obras completas dele, que se chama Sincronicidade ou um princípio de relações acausais, que basicamente quer dizer o seguinte: a sincronicidade diz basicamente que aquilo que a gente chama de coincidência, que a gente acha que tem uma causa por trás, a única causa que tem aliás, não tem causa, são eventos que acontecem por acaso, ou seja, não tem uma relação única de causa que vai causar os dois eventos diferentes, mas que elas vão manter uma relação de significado entre si, né? Então, por exemplo, eu sonhei com a queda de um avião e daí no dia seguinte o avião cai. Não existe nenhuma força que vai causar o meu sonho e a queda do avião ao mesmo tempo, né? Então, por isso que eles são acausais. São por acaso, eu sonhei com a queda de avião e por acaso, né, o avião caiu, né? A gente sabe que tem as causas da queda do avião, a gente sabe que tem as causas do sonho, mas essas causas não são relacionadas. Mas existe uma relação de significado muito grande ali. E é isso que ele vai chamar de sincronicidade. E quando Jung estava pesquisando astrologia, e daí que depois virou essa monografia da sincronicidade, ele estava tentando provar a influência da astrologia na vida das pessoas. E você vê que existem pesquisas que mostram, olha só, a gente fez tantos mapas astrais, a gente conseguiu ter tantos resultados, e daí a gente tem assim, dessas pessoas que têm essa personalidade que já está predita no mapa e tudo mais. E a gente, né, se vocês procurarem por evidências de astrologia, a gente vai encontrar um monte de evidências por aí que vão por esse caminho. Só que Jung ele não estava satisfeito com isso, simplesmente com o dado empírico que ele conseguia ver. Ele queria poder testar e experimentar com a astrologia, né? Lembrando que ele tinha esse ímpeto de pesquisador na época. E ele propôs o seguinte experimento: eu vou pegar mapas de pessoas que são casadas, e a astrologia prevê que vai acontecer um evento na comparação desses mapas chamado de sinastria, que implica que vai existir uma conjunção ou um aspecto positivo de determinados elementos do mapa. E aí ele listou algumas sinastrias que são as mais fortes, que é a conjunção de ascendente, conjunção de Sol e Lua, conjunção de Vênus e Marte, ou alguma coisa relacionada a isso. E aí ele pegava os mapas dos casais e ele via qual tipo de aspecto da sinastria estava presente ou que estava mais presente, tudo isso, e se é que estava presente ou não, né? Porque se a astrologia está certa, as pessoas que estão juntas e que são casais, é porque eles têm esse mapa de sinastria que concorda. Se elas não estão juntas, é porque a sinastria não funciona. E então a ideia é que as pessoas que estão juntas, ele ia achar esses elementos. E daí ele foi fazendo essas análises. Ele pegou, sei lá, uns 500 mapas diferentes, né, de 500 casais diferentes, ou seja, 1000 pessoas diferentes. Daí ele foi juntando e foi fazendo as análises. Daí pegava lá, no primeiro dia ele analisou, sei lá, 30 sinastrias diferentes, e ele percebeu uma predominância da sinastria do tipo 1. E daí depois, uma semana depois, ele pegou lá e fez mais 50, e ele percebeu uma predominância naqueles dados da sinastria do tipo 2. E aí depois ele foi fazer uma terceira, pegou mais uns 150, e daí ele percebeu uma predominância da sinastria do tipo 3. E daí ele começou a pensar o seguinte: peraí, eu fiz uma análise num dia, fiz análise no outro, e me deu predominâncias diferentes. Estatisticamente isso é impossível. Estatisticamente é para ter uma distribuição randômica desses dados, né? Então, o que está acontecendo? O dado ali não está falando, a leitura, esses dados não estão falando sobre astrologia, estão falando sobre quem está lendo o dado. E aí começou a fazer uma autoanálise do que ele estava fazendo quando ele fez a análise do primeiro dado, o que ele estava fazendo quando ele fez a análise do segundo, né, e quando ele fez a terceira coleta. E aí ele começou a perceber que aquilo que ele estava vivendo naquela época, onde ele conseguiu perceber melhor a sinastria do tipo 1, aquela sinastria do tipo 1 estava falando sobre a experiência que ele estava passando naquele momento.
A mesma coisa no segundo momento, a mesma coisa no terceiro momento. Isso quer dizer que se eu pegasse a mesma conjunção de mapas e procurasse, eu poderia encontrar outros aspectos positivos ali, outras sinastrias. Mas eu li aquilo que eu estava tendendo a ver por conta da minha posição psicológica. Então houve uma coincidência de um evento externo, ou seja, um dado que estava no mapa, com minha posição psicológica interna. Então houve ali uma sincronicidade, uma coincidência de significados, né? E daí o Jung ele fez um teste. Tipo, eu vou misturar todos os mapas, eu vou pegar 2 mapas aleatórios e juntar como se fosse um casal. Independente se é homem com homem, mulher com mulher, se eles se conhecem ou não se conhecem, não importa. E eu vou procurar essas sinastrias. Ele encontrava sinastrias, né? Justamente porque... E daí o fez que ele entendesse que a leitura do mapa não está falando sobre uma experiência objetiva daquilo que está lá, da influência do astro na vida das pessoas. Ele está falando sobre uma projeção, né? Ou seja, como que eu estou vendo de uma forma externa no mundo uma experiência interna pessoal, né? E a astrologia serve para isso. Tem um trecho no livro do Jung que ele escreveu com Richard Wilhelm, que é um pesquisador, um estudioso da China, um sinólogo, um antropólogo, que era muito amigo dele, né, que foi com quem ele também fez bastante pesquisa sobre o Oriente, chamado O Segredo da Flor de Ouro, que ele fala um pouco sobre astrologia, que ele está falando sobre o Xing, sobre um pouco do pensamento chinês, e aí ele fala da sincronicidade, que tem a ver com esse pensamento chinês do Xing, e daí ele cita sobre astrologia. E aí eu queria ler esse trechinho que ele ilustra um pouco isso que eu estou falando. Que ele diz assim: a astrologia seria considerada como um exemplo mais abrangente de sincronicidade se ela apresentasse resultados universalmente seguros. Ou seja, aqui a gente já consegue ver que ela não apresenta resultados universalmente seguros. O Jung mesmo já está colocando questionamentos sobre a validade segura e veracidade da astrologia por conta dessa própria experiência dele, né? Que ele via que tinha muito mais a ver com a leitura do que com o dado, né, externo. Daí ele continua aqui. Existem, entretanto, alguns fatos comprovados por ampla estatística que tornam a astrologia digna de questionamento filosófico. Sem dúvida, seu valor psicológico é inexorável, pois representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. E aqui ele tá colocando a astrologia como uma forma de... O que os antigos falavam sobre a astrologia é o que hoje a psicologia vai poder tratar. Então, a possibilidade, continuando aqui, a possibilidade de se reconstruir o caráter de uma pessoa a partir do mapa astral na hora do seu nascimento comprova a relativa validade da astrologia. Lembremos-nos, entretanto, de que o mapa astral não depende absolutamente da constelação astronômica real, mas é baseado no sistema de tempo arbitrário, puramente conceitual. Em decorrência da precessão dos equinócios, o ponto da primavera há muito se deslocou astronomicamente do 0 grau de Áries, da forma que o zodíaco astrológico, a partir do qual são calculados os horóscopos, não corresponde de maneira alguma ao zodíaco celeste. Se considerarmos a existência de diagnósticos astrológicos corretos, esses sem dúvida não se baseiam nas influências dos astros, mas em nossas hipotéticas qualidades do tempo. Em outras palavras, o que nasce ou é criado num dado momento adquire as qualidades deste momento, né? E aqui ele está justamente trazendo a visão que ele tem da astrologia, né? A astrologia não fala dos astros. A astrologia é uma forma projetiva da gente poder entender. A gente olha para o céu, a gente vê as constelações e a gente projeta o nosso momento, a nossa vivência, aquilo que a gente está passando naquela situação, ali naquela leitura, né? E então essa é a visão que Jung tem da astrologia. Existem psicólogos que são astrólogos, existem astrólogos que são junguianos, né? E aí é claro que eles vão trazer uma visão mais mística, uma visão mais metafísica da astrologia, como se de fato os astros influenciassem os arquétipos, os complexos e tudo mais. Só que essa é uma leitura que se pode fazer, baseado-se nas premissas astrológicas, mas que não tem muito a ver com a proposta junguiana. Se a gente vai tirar alguma coisa do Jung para falar de astrologia, é que a gente não precisa mais da astrologia porque a gente já tem a psicologia. O que a astrologia fazia antigamente é o que a psicologia faz melhor hoje. Principalmente porque a astrologia se baseava em algumas evidências que não são universalmente seguras, que são quase que anedóticas, né? Funcionou para o meu primo, funcionou para mim, funcionou naquele momento, só que não vai funcionar para todos os momentos. Enquanto isso, a psicologia, por se basear em ciência, ela tende a ser mais segura, né? Então não tem por que a gente recorrer muito para isso. Então, assim, sempre quando eu vejo uma aproximação de Jung e astrologia, eu penso da seguinte forma, né? Será que a pessoa está tentando fazer uma defesa da astrologia utilizando da visão junguiana de forma errada? Ou será que, da forma como eu uso, por exemplo, que ela está utilizando da astrologia como uma metáfora para poder compreender
os nossos vivências, ensinamentos e experiências pessoais, né? Eu, particularmente, eu não conheço muito do que o Renato Janine Ribeiro fala sobre astrologia, mas eu, pessoalmente, eu percebo que a gente não precisa mais desse conhecimento específico. Ele passa a ser uma forma histórica de uma forma como historicamente a gente já se conheceu, né, uma forma de autoconhecimento que já foi utilizada na história, que hoje serve como uma metáfora válida, né? Então para quem conhece o linguajar astrológico, de vez em quando é interessante a gente falar sobre a questão de uma influência de peixes, uma determinada ação de um planeta num determinado momento, né? Ou falar de uma questão muito solar, ou muito uma influência de Plutão específica, ou até mesmo entender, por exemplo, que determinadas ideias elas são relacionadas, né? Como, por exemplo, a gente pega a ideia de Plutão, que ele rege o signo de Escorpião, e tanto o Plutão quanto o Escorpião, e a casa 8, que é a casa de Escorpião, eles vão falar muito sobre as questões que são mais sombrias, no sentido de que a gente quase não fala, que é basicamente sexualidade, dinheiro e morte. E se a gente for pensar em sexo, dinheiro e morte, em si eles não se conversam, né? Porque sexo é sexo, dinheiro é dinheiro e morte é morte, e não tem por que a gente relaciona todos eles. Dentro da astrologia, eles são tratados dentro de um mesmo conceito. Dentro da mitologia, a gente vai ver, por exemplo, que Plutão, né, o deus Plutão, que é o Hades grego, ele é o deus da morte, só que ele também era considerado um dos deuses mais ricos de todos, porque todo mundo que entrava no inferno tinha que dar uma moeda de cobre para poder entrar no inferno. Então ele tinha uma moeda de todos os mortos. Não é à toa que a palavra plutocracia ou plutocrata diz respeito ao governo dos mais ricos, né? Um estado onde quem tem dinheiro é que manda, né? A raiz Pluto acabou sinônimo de dinheiro e riqueza. E ao mesmo tempo a gente tem a história de Hades, como ele faz o rapto de Perséfone, e se casa com Perséfone, também trazendo a ideia de sexualidade. Então, o mito ele acaba relacionando essas ideias. Algo que na nossa mentalidade binária, dicotômica, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente não percebe a relação. Mas o mito mostra a relação. E a astrologia é uma forma que a gente pode usar metafórica de fazer essas aproximações. Tem até algumas leituras mitológicas da astrologia, por exemplo, que a gente vê assim, no seu mapa tem lá uma conjunção de Plutão com Plutão em trânsito com o seu Marte natal. Ou seja, o seu mapa natal está lá Marte, está no mesmo lugar onde o Plutão está agora. Daí a gente pergunta, mas e na mitologia? Quando é que Marte e Plutão se encontraram? O que aconteceu? Qual que é a história que estava por trás? Né? Qual que é a metáfora que a gente pode tirar? E qual que é a experiência que a gente pode pegar para a nossa vida específica dessa metáfora? Né? Ou seja, a gente joga um verde e tenta ver o que a gente tenta colher de maduro. Né? A gente começa a ver, olha, tem essas experiências, tem esses sentidos, o que será que faz sentido, será que não faz sentido? A gente até que chega um momento, nossa, isso faz sentido porque eu estou passando por isso e isso. A gente usa desses elementos para promover reflexão. Nesse sentido, como metáfora, sem problema, de boa. Daí eu posso usar a metáfora que eu quiser. Posso até pegar filmes da Disney. Falar, olha, nesse filme da Disney, né, no Frozen, a gente tem lá a história lá de uma irmã que tem um poder especial que ela não consegue lidar. Você consegue reconhecer alguma coisa na sua vida? Pois é, tem alguma coisa na minha vida que tem a ver com isso. Né? E aí a gente pode fazer esses paralelos, né? Ou seja, a gente usa um elemento externo para servir de projeção de uma coisa pessoal interna. Né? E aí a gente pode usar a metáfora que a gente quiser, não necessariamente astrologia. A gente pode utilizar uma literatura, a gente pode utilizar política, a gente pode utilizar de qualquer coisa, mas reconhecendo que são elementos projetivos. São experiências pessoais internas que mobilizam uma energia muito forte que acabam sendo vistas de uma forma exterior. E se a gente não tomar cuidado, e aí é um dos perigos que a psicologia atual, pós-junguiana e até mesmo não junguiana, está trazendo, e um dos principais expoentes disso é um psicólogo chamado Michael Shermer, que é um grande expoente, inclusive, do ceticismo, que é um tema, inclusive, que eu proponho que vocês discutam no Filosofia Pop aqui, que é a ideia de que essas crenças, elas acabam limitando a nossa experiência. Se eu acredito muito fortemente em alguma coisa, eu acabo evitando de ter experiências que vão ser contrárias à minha crença. E o Jung, ele chama a nossa atenção para isso também,
né, quando ele fala, né, se eu tenho uma energia mobilizada por conta dessa experiência sincronística, né, de uma coisa interior muito forte que eu não estava conseguindo fazer sentido para mim, de repente eu vejo fora de mim algo que dá esse sentido, esse significado que eu precisava, eu tendo a ver isso como real, porque para mim isso é real. Então eu vejo na astrologia algo muito real, né, uma metáfora que ilustra perfeitamente aquilo que eu estou vivendo na minha vida naquele momento. Então tendo a ver a astrologia como real. E por mobilizar uma energia muito grande que diz sobre a minha realidade, eu cristalizo ali um padrão de crença que acaba sendo prejudicial. Eu polarizo de um lado e evito ver as outras coisas. Jung chamou muita atenção disso, dos riscos que a gente tem, da gente se prender muito numa só ideia, né? Então eu acho que se o Renato Zanini Ribeiro de fato conhecesse mais Jung, eu acho que se ele dissesse que a astrologia se torna junguiana, ele estaria dizendo basicamente que a astrologia se torna cética, não dogmática, que a gente não precisa mais da astrologia para poder fazer as nossas coisas, né? Porque em última instância é mais ou menos isso que Jung vai acabar trazendo nos textos dele. Eu acho que tem uma pergunta crucial que é preciso fazer, que eu acho que tem uma questão que é importante, que é justamente esse caminho de individualização, né? Porque geralmente o Jung vai ser muito criticado por conta do irracionalismo, ligando ele com o romantismo, até com o nazismo, né? Com essa adesão a algo que não sou eu, ao espírito coletivo, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho Existe um caminho de autonomia no Jung? Um caminho de individuação? Sim, o Jung ele vai ter esse processo de individuação, ele vai propor como uma forma de que o caminho que cada um tem que seguir para poder ser quem você de fato é, né? Tornar-se si mesmo. Que daí depois essa ideia vai acabar sendo utilizada por pensadores humanistas, principalmente psicólogos humanistas na década de 60 nos Estados Unidos. O principal deles é Carl Rogers. Ele vai pegar da mesma ideia do Jung, que daí ele vai escrever um livro chamado Tornar-se Pessoa, Tornar-se Quem Se É, que é muito inspirado nessa ideia junguiana. Que é basicamente isso, né? Ele vai dizer basicamente que a nossa vida é uma série de experiências que nos levam a ser quem nós somos. Quando a gente vai ler o Jung pelo Jung, a gente vai ver ele de uma forma quase que didática e pedagógica, explicando a individuação. E o que faz a gente pensar que a individuação acontece em fases, né? Que é uma preocupação da segunda metade da vida. Então começa a individuação na metanoia, que seria metade do caminho, né? O que aconteceria ali por volta dos 35, 40 anos, o que a gente chama da crise da meia-idade. E a partir dali a gente resolveria os nossos conflitos que foram construídos na primeira metade da vida, a gente resolveria na segunda metade, em busca disso que a gente chama de plenitude, que metaforicamente é análogo ao conceito do encontro com o self, não o self como um conceito de um arquétipo central, totalizador e tudo mais. Só que eu particularmente eu fico com o pé atrás nesse conceito, porque a vida ela não é tão didática assim, né? Então às vezes acontecem coisas que vão mudar as nossas experiências, que vão colocar a nossa perspectiva de uma forma diferente, que fazem com que os nossos conflitos sejam vividos de forma diferente, né? E aí eu gosto muito da explicação de um pós-junguiano chamado James Hillman, que ele vai meio que inverter essa visão de individuação, trazendo alguns pensadores, principalmente um cara chamado Arthur Schopenhauer, que é um romântico muito conhecido, um romântico tardio, mas muito, muito influente. O Schopenhauer tem uma frase que vai dizer o seguinte, né, que durante a minha juventude eu vivo as coisas e eu não percebo relação entre elas, parece tudo um monte de acasos, e só quando eu chego no final da vida, lá para os meus 60 anos, né, na época a vida terminava por volta dos seus 60, 70 anos, né, então quando eu chego lá aos meus 60, 70 anos eu olho para trás, é que eu vejo que todos esses acasos foram essenciais para me trazer onde eu estou hoje. Quase como se tivesse sido direcionado, como se tivesse tido um destino que estivesse ditando, olha, você precisa passar por essas experiências para você poder chegar naquele ponto. E o Hillman, ele propõe a individuação nesse sentido, né? Em vez da gente construir conflitos na primeira metade da vida para depois resolver no final, ele propõe que a gente meio que é direcionado por aquilo que nós somos desde o começo, né? E no princípio parece que é aleatório, mas que é essencial para levar a gente para ser quem nós somos de fato. E todas as nossas vivências são formas de reforçar quem nós somos, né? E quem nós queremos ser, né? E eu acho que essa que é a grande questão. Muitas vezes a gente acaba entrando numa noção de fatalismo, no sentido de mas existe então um destino,
e que já tá escrito pra mim, já tá direcionado, mas eu posso a qualquer momento falar, não gosto mais disso daqui, eu quero fazer uma coisa diferente, né? E aí é uma ideia, inclusive, comum no pensamento do século XX, de que eu sou aquilo que eu escolho ser, que vai, inclusive, ser muito pregado por um, entre aspas, rival do Jung, que é o Martin Heidegger, que eles eram contemporâneos, só que eles falavam de coisas contrárias, aliás, não de coisas contrárias, falavam de coisas muito parecidas, mas de uma forma muito contraditória ali pra época, né? Mas os dois estavam falando, né, dessa ideia de que eu construo minha própria vida, né? A partir das minhas escolhas, eu consigo viver isso. Só que Jung ele sempre foi muito paradoxal nesse sentido, né? Se você tentava procurar, será que Jung acredita no destino ou será que ele acredita na liberdade? E aí Jung vai ter umas frases que vai dizer assim, por exemplo, que liberdade é fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Ou seja, aquilo que não tem como você fugir, ser livre é você fazer aquilo bem feito, né? Ou seja, se não tem como fugir, isso quer dizer que não tem liberdade. E aí tem uma outra frase que diz que eu gosto muito também, que diz assim, aquilo que eu não enfrento como escolha, aliás, aquilo que eu não vivo como escolha, eu enfrento como destino, né? Ou seja, mostrando que na verdade a liberdade e o destino são duas perspectivas que a gente pode ter da vida, né? E as duas são válidas. Depende muito de como que eu olho para isso, né? Se eu olho de uma forma tipo, eu estou de fato fazendo, eu estou implicando, escolhendo isso como parte da minha vida, eu trato isso como escolha. Isso quer dizer que eu sou livre para poder construir a vida do jeito que eu quiser. Se eu quero evitar esse tipo de coisa, eu acabo vendo isso como destino, né? Vendo isso como uma força inexorável que está acima de mim, que me leva para onde eu preciso ir, né? Isso a gente vê muito presente nos consultórios, por exemplo, né? Casos que são recorrentes hoje em dia, né? Muito por conta de uma posição mais fundamentalista na sociedade de hoje, por exemplo, com relação aos homossexuais. Aquela questão da cura gay que estavam querendo aprovar um tempo atrás e ainda bem que não aprovaram, que isso ia ser um desastre. Tipo, a pessoa ela é homossexual, né? Ela vive daquele jeito, ela tem os desejos, ela não tem como você negar que ela tem aquela vivência, que ela tem a experiência. Ela pode escolher viver aquilo e ela vai viver muito bem, ou se ela nega, eventualmente aquele desejo vai chegar mais cedo ou mais tarde e aquilo vai ser vivido como destino, tipo, não tive como fugir, né? Que tem a ver com essas percepções e vivências daquilo que eu estou vivendo. Então, por exemplo, eu estou com fome agora, né? Pegar uma coisa até mais simples, eu estou com fome nesse momento. Eu posso aceitar que eu quero comer e eu vou escolher o que eu vou comer, eu vou escolher se eu vou me alimentar, como que eu vou me alimentar, se eu vou comer bem, se eu vou comer mal, comer porcaria, fazer dieta ou não, baseado na minha escolha. Ou simplesmente eu posso negar a minha fome e eu vivo isso como se fosse uma força além de mim, porque eu preciso comer alguma coisa, eu preciso comer McDonald's, eu preciso comer não sei o que, porque está acima da minha vontade, né? Mas tudo depende da forma como eu encaro essas questões. E muito da individuação tem a ver com isso também, né? Eu gosto de pensar no Jung como um cara que fala, olha, eu trilhei esse caminho, eu vi essas possibilidades e eu estou oferecendo a minha contribuição para quem quiser também trilhar esse caminho. Mas se quiserem trilhar outros caminhos, se quiserem ver por outros sentidos, vejam, né? Explorem os seus próprios caminhos e saibam que essas possibilidades também são válidas, né? Então, nesse sentido, acho que Jung acabou apresentando posições filosóficas com a individuação muito maiores do que as próprias contribuições psicológicas, psicoterapêuticas, ou sei lá como a gente possa definir, né? Em cima dessa noção de que a forma como eu vou dizer que o sujeito vai se comportar não é definido por uma natureza externa ou uma coisa transcendental, né? Ela é definida pela forma como eu vou encarar as coisas. Basicamente, como eu vou escolher lidar com essas vivências, né? Se eu vou tomar para mim e eu me responsabilizar por tudo isso, ou eu vou deixar as coisas acontecerem e dizer que tudo isso foi destino, ou foi acaso, ou foi, sei lá, o que mais quiser que seja. Jung, ele é um romântico tardio. Se a gente pega lá os românticos, começando lá com Scheler, e trazendo lá até no final do século XIX lá com Schopenhauer, com Nietzsche, a gente pode colocar Jung também nessa sequência como um romântico. Ele continua trazendo muito dessa verve romântica, só que ele também é filho do seu tempo. Ele está vivendo numa época positivista, ele está vivendo numa época científica, só que ele nunca deixou de ser romântico, pelo menos justamente pelo fato dele falar, os temas que ele vai tratar são temas incrivelmente românticos. Só que ele vai trazer
ele não vai negar as coisas que estão acontecendo, ele tá sempre olhando para frente. O Jung ele vai falar, por exemplo, na década de 50, ele vai falar sobre discos voadores. Coisas que os românticos não falavam, porque não se falava sobre discos voadores na época dos românticos, né? Mas a visão que o Jung vai dar disso é justamente que são manifestações psicológicas, né? Que são formas como eu vou dar sentido para as coisas que eu vejo no mundo. E isso de valorizar muito o sujeito é uma influência romântica muito grande. Justamente disso da gente poder dizer que o mundo ele acontece da forma como eu o vejo, eu não sei como ser mais romântico do que isso, né? Mas assim, no final você tem uma explicação, você não vai colocar o sentimento pelo sentimento. Não é uma celebração do irracionalismo, que existe algo mais profundo do que a razão, simplesmente. Sim, não, tudo bem, entendo. Mas ele vai reconhecer, existe algo mais profundo que a razão, né? Se a gente vai pensar topograficamente, a razão está na superfície. Todo o resto é irracional. E Jung ele vai reconhecer isso em alguns momentos da obra dele. Ele vai dizer que é necessário a gente ter essa vivência irracional também. A gente não pode deixar de lado. E, inclusive, o pensamento simbólico que ele vai propor, como sendo o método ou o caminho a percorrer para se traçar o trajeto da individuação, é fazer uma aproximação entre os opostos do racional e do irracional. Ele vai propor uma forma de viver que é o que ele vai chamar de imaginação ativa, que é justamente a gente exercício imaginativo, deixar a imaginação vir e as imagens correrem soltas, mas você ter uma posição ativa com isso, né? Você conseguir lidar como se fosse um sonho lúcido, como se fosse você permitir que o irracional viesse junto com você e você dar um sentido e um valor para isso. Eu vejo o Jung como sendo um romântico também, mas ele não é um romântico do século XIX, que ficou preso no século XIX. Ele é um romântico que já está no século XX e rumando para o século XXI. Nem é um romântico nazista, né? Pois ele também não chega a ser romântico nazista, né? Muito pelo contrário, ele foge do nazismo, né? Talvez esse até seja uma disputa histórica, porque e também com umas confusões, porque o Freud, em alguns momentos da obra dele, chamou Jung de antissemita. Mas é porque qualquer um que discordasse do Freud, o Freud pegava isso como sendo um problema de preconceito. Não era porque as pessoas não achavam o Freud um chato. Era porque as pessoas eram preconceituosas com relação ao Freud por ele ser judeu. Então, se não gostavam do Freud, não era porque o Freud era chato, era porque ele era judeu. Então as pessoas eram antissemitas. E o Jung, por ter brigado com o Freud, ele também era visto foi chamado como sendo antissemita. E como os judeus eram antissemitas, e Jung vivia nessa mesma época, lá na Suíça, né, ele falava alemão, ele estudou o nazismo, foi um dos objetos de estudo dele. Tem uma obra onde ele compara a ideologia nazista com determinadas questões mitológicas da mitologia germânica, do deus Wotan, né, e mostra como ele mostra um paralelo simbólico que tem ali. Tem algumas pessoas que vão dizer que ele está fazendo apologia ao nazismo, né? E tem inclusive uma história que durante a Segunda Guerra Mundial ele foi chamado para ser o psiquiatra do Hitler, só que ele negou todas essas vezes, porque ele falou: nesse vespeiro eu não quero, né, mexer, porque não tem cura esse cara. E então, por conta disso dele, acaba sendo jogado pro lado do nazismo, mas ele não tem nada de nazista, nacionalsocialista, ou ariano, ou sei lá, que tipo de ideias que ele tá trazendo. Muito pelo contrário, ele tem severas críticas a tudo isso, né? Só que sem deixar de ter essa veia romântica forte, né? Talvez essa seja mais uma das dificuldades de entender Jung em pleno século XXI. Né? Como é que a gente pode hoje dar sentido para um cara que era romântico, uma filosofia do século XIX, que fazia sentido lá e hoje em dia perde um pouco do valor por conta da pós-modernidade, por conta de tudo isso? Como é que, né? Mas a gente também precisa situar um pouco disso, né? O Jung ele não deixou de ser romântico, mas ele passou a ser um romântico no século XX, dentro das noções da época, do Zeitgeist do século XX, dentro daquilo que estava sendo pensado. Eu imagino que se Jung estivesse vivendo hoje em dia, no século XXI, ele teria falando de internet, ele teria falando de globalização, ele teria falando sobre tudo isso que hoje são nossas preocupações, ele também estaria envolvido, né? Então vamos para as indicações, então? Pablo, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente? Então, eu tenho algumas indicações básicas, né? Tem 2 filmes que foram lançados relativamente recentemente que contam um pouco da história da relação do Jung com Freud. Um deles é O Método Perigoso, que
conta bem a história do nascimento do método psicanalítico, né? E muito da relação do Jung e do Freud. Só que ele traz os dados históricos e biográficos muito, muito relevantes ali. Muito das discussões que inclusive eu trouxe aqui, aparecem em alguns dos diálogos do filme. Mas o que eu não gosto dessa história é que ela prioriza muito o romance, ou o suposto romance que Jung teve com a paciente dele, a Sabine Spielrein. E que não tem, enfim, você não tem muito fundamento histórico para isso, porque a gente só sabe que eles tiveram um romance baseado nas cartas dela. Nas cartas dele, você só vê que existe um relacionamento que está se dando ali, o Jung está se sentindo incômodo, não sabe muito bem o que fazer. Mas dela tá falando, está tendo romance. E no filme mostra como se fosse de fato alguma coisa que estava acontecendo. Né? Mas é Hollywood, né? A gente não tem muito como fugir. E o outro filme que se chama A Jornada da Alma, que conta a mesma história, só que da perspectiva dela, da Sabine Spielrein. Né? O filme começa mostrando a história de uma pesquisadora que descobre o diário da Sabine Spielrein e está recontando essa história da perspectiva, né, que é bem interessante. Também aparece o Freud, também aparece o Jung, aparece o romance. Só que nesse filme, eu já vou estragar um pouco, né, do filme, mas é interessante ver todo o processo. Eu só vou estragar uma cena, que é uma cena onde a Sabina, ela tá falando pro Jung, que finalmente o Jung tá lá dando uma palestra, ela chega lá na cara do Jung e começa a falar, porque você me abandonou, porque você me deixou, porque você me seduziu, me amou e, né, agora quer mais saber, agora sou eu que tô dando fora de você e eu vou embora, né? E mostra ela falando pro Jung do lado da esposa, a esposa olhando pro Jung, o que tá acontecendo, o que é essa mulher, né, do que ela tá falando. E aí de repente corta a cena e mostra que ela tá falando pra um cara aleatório da plateia. E Jung tá ouvindo, sabendo que tá sendo falado pra ele, só que ela tá falando pro cara aleatório. E até aquele momento, você tinha certeza, pela forma como estava sendo contado, que estava sendo falado pra ele. E ali nesse filme dá a dica, né, que os historiadores, de fato, comparando os vários documentos, mostram, que provavelmente boa parte desse romance que é falado do Jung com a Sabina é resultado da cabeça dela, da neurose dela. Não aconteceu de fato. Então esse filme eu até gosto um pouco mais, conta um pouco da história da Sabine Spielrein, que foi uma pioneira, ela também foi psicóloga, psicanalista, foi muito importante na história da psicanálise. Então eu recomendo também A Jornada da Alma. Tem um livro também que eu recomendo, que mostra um pouco de um olhar mais filosófico da psicologia junguiana, foi escrito por César Rey Xavier, um livro chamado A Psicologia e o Problema Mente-Corpo, onde o autor ele vai falar sobre a psicologia da mente, sobre o problema do objeto psicológico, né, sobre a questão do problema mente-corpo, que é a base da filosofia da mente. E um dos capítulos ele vai falar sobre a visão junguiana do problema mente-corpo, de como que Jung ele pretende resolver esse problema. E que acaba mostrando um pouco das raízes epistemológicas da psicologia junguiana, né? Fala do viés idealista do Jung, fala um pouco dessa questão complementar, mostra um monte de referências junguianas onde ele está discutindo essa questão do corpo e da mente e da alma, tudo isso que a gente tratou ali. Nesse livro ele vai descrever com mais detalhes, além de ter outros capítulos que falam sobre outros assuntos também bem interessantes, né? Tem também um outro livro de um cara chamado Sonu Chandrasani, que se chama Jung e a Construção da Psicologia Moderna, que vai fazer todo um resgate histórico da psicologia junguiana, contando o que estava acontecendo na mesma época com relação às ideias psicológicas, né, as primeiras pesquisas de psicologia. Então vai situar historicamente Jung muito bem e vai mostrar como que se deu esse desenvolvimento das ideias, os confrontos com os outros autores, como que a psicologia foi se transformando no passar dos anos, né? É um resgate histórico muito bem feito, né? Que eu recomendo quem se interessar pelo tema que leia Jung e a Construção da Psicologia Moderna, do Sonu Chandrasani. E essas são recomendações um pouco mais densas. Daí tem também, né, como eu sei que vocês gostam bastante de músicas, tem 2 músicas do The Police que foram inspiradas
bastante inspiradas no Jung, que são as músicas Synchronicity 1 e Synchronicity 2. Que falam basicamente sobre sincronicidade, que é um conceito junguiano, né? E o The Police fez essa música inspirado bastante no Jung. E eu acho que são essas as minhas recomendações. Beleza, foram boas recomendações aí. E Marcos, você trouxe algumas recomendações pra gente? Eu vou recomendar o vídeo do Janine no Café Filosófico falando de Jung e astrologia. Quem quiser procurar os textos dele sobre esse assunto também deve encontrar. Ele publicou recentemente na Folha de São Paulo, né? Eu não tenho muita informação, eu li mais coisas voltadas para Freud, mas eu acho que já é válido também. Eu li muita coisa do Philip Heff, não sei como pronuncia, Freud, Pensamento e Humanismo, e depois o Triunfo da Terapêutica. Ele tem uma visão crítica em relação a Jung, mas eu acho que mesmo assim é interessante a perspectiva dele, porque ele já mostra, por exemplo, que o Freud é romântico, não tem como fugir do romantismo, né, quando você pensa a questão do inconsciente. Uma coisa que talvez as pessoas podem analisar e encontrar relações aí é o que o Carlos Maltz, o ex-baterista dos Engenheiros do Havaí, é um psicólogo junguiano, né? E astrólogo também. E astrólogo também, né? Eu tive um embate no Twitter um tempo atrás com o Maltz, por conta disso. Eu sigo ele, né? Eu curto a carreira musical dele bastante, né? Sou um grande fã dos Engenheiros do Havaí. Só que daí ele falou uma coisa ali, eu tentei justificar com o Jung, ele falou, não, mas você fala Jung, só que você tá falando do Jung errado. Eu falei, calma lá, né? Eu não sou nem o dogmático junguiano, né? Mas o Maltz, na obra dele, ele tem bastante coisa. É bem presente a influência do Jung, né? Então é uma dica válida. Talvez você possa ler ou ouvir as canções do Maltz e procurar ali e tentar se espelhar, né? Tem bastante coisa na obra solo do Maltz, onde fica muito claro, principalmente alguns conceitos, né? Agora eu não vou me lembrar de qual música que é, mas tem uma música onde ele fala que o seu inimigo serve para você poder conhecer mais sobre você. Que isso daí é parte do conceito junguiano de sombra, que a gente vê isso como nosso inimigo, mas ele serve também pra gente poder se conhecer mais, né? E o Maltz, ele usa muito das ideias junguianas, né? Então quem gosta do Maltz vai conseguir ver muito das ideias do Jung presentes nas músicas dele. Bem lembrado. Só essas indicações mesmo, Marcos? Só isso, eu tô pobre hoje. Beleza. Bom, a gente tá chegando no final do programa. Eu quero agradecer muito o Pablo por ter cedido esse tempo aqui pra gente, conversado com a gente. A conversa foi bem bacana. Que eu não sei nada do Jung, né? Tô só aprendendo aqui. Quero abrir o espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, dar o seu jabá aí, falar dos podcasts, do trabalho seu aí por aí. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tô mais atuante no site mitografias.com.br, como um dos participantes do Papo Lendário, onde a gente fala sobre mitologia, psicologia, basicamente sobre mitologia e tudo o que tem a ver, daí a psicologia junguiana acaba entrando para poder ter um olhar sobre isso. E lá a gente tem alguns episódios que falam especificamente sobre Jung. Tem um que a gente fala sobre o inconsciente coletivo, e como é que funciona tudo isso. Então lá eu explico muito melhor, né, com bem mais detalhes, caso alguém tenha ficado curioso. Também tem meu site pessoal, que é pablo.deassis.net.br, onde eu tenho vários textos, onde inevitavelmente, por mais que eu não cite especificamente que eu estou falando sobre Jung, inevitavelmente todos os meus textos têm uma inclinação paradigmática junguiana, né? Eu acabo aplicando muito dessas ideias gerais do pensamento junguiano aplicado para falar sobre qualquer coisa, sobre política, cidadania, tecnologia. Enfim, eu acho que eu tenho falado um pouco sobre tecnologia, tenho que falar um pouco mais. Mas, enfim, eu falo sobre um monte de coisa e tem meu podcast pessoal que está parado por falta de tempo para poder editar, mas eu tenho já gravado vários episódios para poder lançar lá no Psicolog, assim que o tempo permitir. E é basicamente isso, né? Vocês podem me encontrar por lá, no Twitter também, podem procurar por mim, P.Assis, também estou no Facebook, enfim, Pablo de Assis, e eu acho que é isso.
Não tenham medo de falar comigo. Eu tenho algumas pessoas que vêm falar comigo. Não, Paulo, eu tenho medo de perguntar alguma coisa, não sei o que. Não tenho medo. Venham, falem. Eu posso não responder na hora, né? Porque às vezes eu não tenho como responder, mas podem vir falar comigo que eu tô sempre disposto a conversar. É porque o pessoal tá com medo de você estar analisando eles aí, né? É que nem eu digo, né? Eu não trabalho de graça, né? E a análise é um trabalho pago, muito bem pago, diga de passagem, né? Se vocês querem que eu analise vocês, então a gente marca um horário. Se vocês me pagam pelo trabalho, daí eu faço o meu diagnóstico. Mas você não faz mapa astral, né? Já fiz, né? E até tem uma história interessante que eu, durante muito tempo eu fazia, né? Porque eu tinha essa ideia, né? Eu comecei a estudar astrologia para poder criticar, para poder mostrar que ela não funciona. Eu vi que ela funciona, né? E aí eu comecei a fazer mapa astral e ver que funcionava e, nossa, né? Que maravilha. Só que daí eu comecei a entender por que ela funciona e como que ela funciona. E eu vi que ela funcionava por outros motivos que não aqueles da astrologia, né? Que são esses que eu falei aqui. Uhum. E aí eu vi que eu fazer ou não fazer mapa astral dá na mesma. Bom, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma ótima conversa e prazer ter você aqui com a gente e até a próxima aí, né? Foi um prazer estar aqui e quando precisarem é só chamar. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente a subir na classificação deles e trazer muitos mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta.